Boa noite. Boa noite. Graças e paz, irmãos. Quem está animado aqui? Sei que a semana foi corrida, os dias são corridos. Graças a Deus que Jesus está voltando. Muitos estão esperando aí um anticristo. Eu não sei vocês, mas eu espero Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui, irmãos? Deixa eu dar o último recado aqui para vocês. Nós estamos tão próximos desse evento nosso. E vai ser uma imersão na graça. Todos que vão trabalhar, todos que vão receber. Vai ser um tempo muito específico. É uma vez por ano que nós fazemos esse evento. E nós estamos em um tempo de oração, de comunhão com o Senhor, toda a liderança, para estar sensíveis a Deus, para o que Deus vai fazer naquele lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que vai ser um tempo muito precioso. Quem for para esse evento não vai voltar mais o mesmo. E o que eu amo nesse evento, porque até a gente que vai trabalhar recebe demais. É um divisor de águas. O ano passado foi um tempo de muita ativação, muito específico para essa casa, para essa igreja. Então, essa imersão que nós vamos participar agora vai ser sobrenatural. O encontro ele é tremendo demais. Nunca é a mesma coisa. Todos que nós fizemos, sempre houve um renovo, sempre houve restauração, sempre houve um mover sobrenatural. Milagres extraordinários acontecem naquele lugar. Não é o lugar, é o que Deus está fazendo em nossos corações. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Hoje eu ia dar continuidade à mensagem da ceia, mas eu vou deixar para quando tiver ceia de novo, a gente entrar de novo no assunto da ceia. Muitas pessoas me procuraram, falando comigo acerca do entendimento da ceia. Alguns já estão desfrutando dessa revelação, porque realmente a ceia não é um lugar de autoanálise. A ceia é um lugar, o memorial da ceia é Jesus. A reunião da ceia não é para você ficar consciente de suas falhas e fraquezas e se culpando, se autoexaminando, mas é um lugar de celebração por tudo que Jesus fez. A ceia também fala da linguagem do amor de Deus por nós e da comunhão, por isso que não é algo que deve ser obrigado, não é uma lei ceiar. A ceia, a Sagrada Comunhão, fala de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, não vou continuar hoje o assunto. Algo veio no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Diga assim, a importância de crer corretamente. Quem está vivo aqui hoje? Olha para o irmão aí do lado e pergunta, você está vivo? Alguns estão cansados, né, do trabalho. Pergunta para o irmão, diga, você está vivo, irmão? Está pronto para ouvir sobre Jesus? Eu sempre fico maravilhado quando Jesus é exposto nas Escrituras. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu leio procurando Jesus. E Jesus fez isso no caminho de Emaús. E essa aventura é maravilhosa, deixa de ser um ato religioso. Então, o Evangelho de 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Diga assim, a importância de crer corretamente. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. O que é que Deus está trazendo para nós através dessa revelação? É que só o amor de Deus, sabe? Quando eu ouvia mensagens de fé no passado, eu ouvia mensagens que, por exemplo, tem um texto lá em Jó capítulo 3, se eu não me engano é o 25, que diz, o que eu mais temia, isso me aconteceu. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, você não pode ter medo, porque se você tiver medo, foi o que aconteceu com Jó. Quanto mais eu temo, quanto mais ele temia, aquilo que ele temia foi o que aconteceu. Então se você tiver medo, é o que vai acontecer. Então eu tentava sair do medo. Eu me esforçava para não ficar com medo. E eu percebia que quanto mais eu me esforçava para não temer, mais eu ficava com medo. Quem aqui já sentiu alguma vez que precisava ter mais fé? Se você está me ouvindo pelo YouTube, coloca aí no chat. Se é para você essa mensagem,
Quem aqui já em algum determinado momento da sua caminhada ou jornada com Deus sentiu que precisava ter mais fé? Rapaz, ainda bem que o resto nunca, né? Já tinha revelação, já nasceu pleno, glória a Deus. A minha caminhada toda, havia aquele sentimento em mim, Lucas, de que faltava alguma coisa. Eu precisava ter mais fé. Durante esse tempo, ensinando o amor de Deus, a mensagem do Evangelho, Juninho, muitas pessoas me procuram nas redes sociais, elas dizem assim: Gleison, eu estou com tal tipo de enfermidade. E eu fui perguntar a um pastor o que eu deveria fazer, e ele me disse: se você está pedindo oração é porque nem fé você tem. É sua falta de fé que está mantendo você nesse lugar. E eu escuto muitas pessoas, inúmeras pessoas. Porque através do canal do YouTube, hoje a gente não está limitado só aqui a Recife, a Pernambuco, a Paulista, mas tem pessoas que estão nos assistindo em vários lugares. E eu digo uma coisa para vocês: muitos pedem para essa mensagem chegar perto deles, para que eles pudessem congregar e ouvir e participar. Então você não tem noção do privilégio que você tem de estar sentado aqui hoje e de ouvir essa mensagem. Porque complicaram tanto o Evangelho, complicaram tanto algo que é tão simples, se relacionar com Deus e servir a Ele. E hoje, quando eu escuto sobre a simplicidade do amor de Deus, minha vida mudou. E eu tento, da melhor maneira, através da ajuda do Espírito Santo, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem compartilhado conosco aqui. Porque eu sei que muitos de vocês chegaram aqui, talvez feridos, machucados, enganados, e tantos passaram por tantos abusos de autoridade espiritual, pessoas que abusaram da sua autoridade, pessoas que foram abusadas no reino, feridas, machucadas em nome da religião. E é por isso que nós entendemos que Evangelho não é religião, Evangelho é relacionamento. Jesus não veio para te dar uma vida cheia de regras, Jesus veio para te apresentar um Pai. Ele veio a um planeta cheio de órfãos revelar o que a gente mais precisava, de um Pai. Eu não sei vocês, mas muitos de nós sabem que Deus é Pai, mas essa revelação ainda não chegou ao teu coração como plenitude. E é por isso que quando você está passando momentos de dificuldades, você fica com medo, porque você não sabe o quanto ama. Mas aí o apóstolo João diz assim: no amor não existe medo. Antes, esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Mas uma coisa é saber que Deus te ama, outra coisa é ter revelação desse amor. Porque 100% da igreja, das pessoas que vão a um culto, se você perguntar se Deus as ama, eles vão dizer sim. O problema é que muitos têm esse tipo de conhecimento na base da informação e não da revelação. E não da experiência. E Deus é um Deus que quer te dar experiência. Deus não quer que você viva uma vida só se inspirando em grandes homens que pregam o Evangelho. Até porque homens e mulheres que pregam o Evangelho não podem me transformar. Eles podem ser canais e porta-voz da mensagem que Deus quer chegar ao meu coração. Mas eles não têm o poder de mudar a minha vida. Só Jesus tem. E o mesmo Jesus que ele se relaciona é o mesmo que nós temos. O problema da igreja é que ela quer entrar no modelo de fórmulas, no modelo de regras. Ela quer seguir padrões terrenos, ao invés de entender que eles têm um Jesus e podem ter comunhão com Ele. E mesmo no seu pouco entendimento, mesmo, sabe, no nível de maturidade espiritual que você está, Jesus te alcança, Ele te acessa. E quando você vai nas simples coisas, minha esposa sabe, seja qual for a minha menor dificuldade, Senhor, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que falar com fulano, eu não sei como resolver. Senhor, você pode, sabe, eu vou a Ele, Pai, eu entrego a você. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Geralmente a gente só vai a Deus para coisas grandes. Quantas pessoas que se sentem tentadas em uma área e nunca entenderam a oração do Pai Nosso, quando Jesus diz na oração do Pai Nosso, para nos livrar de tentação. Ele ama quando você vai a Ele. Sabe quando é que Jesus se sente amado? Quando você recebe do amor dEle. Você ele recebe força daí. Quanto mais você tira do amor de Jesus, mais ele fica forte, mais ele ama isso. É incrível isso. Mas vamos para cá. Então, o medo pressupõe punição, porque antigamente, antes da nova aliança, pela lei mosaica, a quebra de todo mandamento trazia uma punição para aquele mandamento. E é por isso que era tão difícil viver sob o aspecto da lei mosaica. E todo mandamento quebrado necessitava também de sacrifício. Então havia um medo no coração dos israelitas.
É por isso que no Êxodo 19 para frente, quando tem até uma música que cantam, né? Eu vou subir o monte e tal. Vem fazer o que, né, a história viu e tal. Mas essa música ela tem alguns aspectos fora do entendimento. Por quê? Porque eles pedem para Moisés ir no lugar deles porque eles tinham medo de Deus. Por conta da lei mosaica, por conta, sabe, do que a lei produzia no coração dos homens quando eles viam relâmpago. Não é ela que o procura, é ele que a procura. Ele se vira. Diferente do Velho Testamento, que ele diz a Moisés que ninguém podia vê-lo. Porque para ver ele, se alguém o visse, morreria. Ainda bem que nós já morremos com Cristo e agora podemos vê-lo. Na nova aliança é o contrário. A gente morreu em Cristo e agora a gente pode contemplá-lo. Amém? Só que ele disse: Moisés, eu vou passar de costas. Agora é um Deus que está passando de costas. Jesus em Cafarnaum. E quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes, nem nele, toca no manto de justiça dele, da orla do... É totalmente o oposto. Se a lei é baseada em esforço e a fé é fruto da nova aliança, então fé não é um esforço. Fé não trabalha na base da nossa performance. Fé é fruto do Espírito recriado em Cristo. Diga assim: crer em Jesus é evidência de quem é justo. Diga: é um fruto do Espírito. Diga: fé é um fruto do Espírito. É Deus compartilhando com seus filhos a sua forma de enxergar a vida e o mundo. Nós viemos de quem? Fomos criados por quem? E o princípio original do homem, quando ele é criado para viver pela fé. Ele enxergava tudo baseado na forma que Deus o enxergava e na forma que Deus enxergava as circunstâncias. Quando ele come o alimento errado e ele cai, agora ele se vê nu porque ele fica consciente de si. Perceba, quando você fica consciente de que está faltando algo, ou que você precisa ter mais fé, você está checando a si mesmo. Toda vez que você vai para as suas obras e para o seu esforço, você começa a se analisar. E sabe o que é que isso gera? Não sei em vocês, mas em mim gera condenação e culpa. E a maioria das pessoas, quando ele tem um tipo de problema, os pregadores ou líderes dizem assim: você precisa ter mais fé. E na verdade o problema não está na falta de fé. Porque a Bíblia diz em Gálatas 3 que Jesus ali, ele é a resposta do céu para a nossa fé. Estávamos debaixo de tutores até chegar à fé. Fé ali é substantivo, é uma pessoa, não verbo. E agora eu já tenho a fé do tipo de Deus em mim. O que muitas vezes as pessoas não entendem é como ela flui, como ela funciona na nova aliança. E muitas vezes os problemas estão na linguagem do coração, nas imagens do coração, e não na confissão de fé. Então você tenta trabalhar em algo que está do lado de fora, mas o problema é dentro. É por isso que o evangelho nunca vai trabalhar de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Porque Deus habita em você, então Deus não vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar você primeiro. E toda mudança, por isso que é metanoia, mudança, arrependimento na Bíblia é metanoia, mudança de mente, mudança de consciência. Amém? Então vamos lá, diga assim: fé não é uma luta. Então as obras da lei e o ouvir da fé estão em oposição. Diga assim: a lei tem a ver com meus esforços próprios na fé. Aleluia. Então diga assim: fé não é uma obra. Romanos 1:17, por favor.
Quem já ouviu aqui alguém dizendo, sabe por que isso aconteceu? Porque você não creu o suficiente. Você não teve fé bastante para isso. Ela perdeu o bebê, a igreja está cheia disso. Ela perdeu o bebê porque ela não orou o suficiente, ela não creu o suficiente. Você já percebeu que a gente tenta criar teologias naquilo que a gente não sabe? Se nós não sabemos, não tenta explicar aquilo que você não sabe. Nem sempre a gente tem que ter explicação para tudo. Toda a Bíblia, toda a doutrina já está revelada, amém? O que está oculto é para Deus e o que está revelado é para nós. Há coisas que não estão reveladas para nós e não tenta buscar porque não vai saber. Mas, irmãos, tem coisas que estão já em sua palavra. Então, perceba algo em Marcos 9, quando o pai do garoto, que era endemoniado, que tinha um problema de doença, levou os discípulos, levou o seu filho até os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus não puderam curar o menino. E ele vai até Jesus. E Jesus chega para o pai e ele diz: Senhor, se puder, ajuda a minha fé. Aí todo mundo usa esse texto, Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível àquele acraziado que crê. Na versão original tudo é possível àquele que crê. Pegue a sua pequena fé e ligue àquele que sempre está crendo. E aí muitos pregadores dizem: se você crê, tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Se você crê, tudo é possível. Realmente, a moeda do céu é fé. Realmente, o crer está estabelecido na nova aliança. Mas até para crer, o crer não depende de mim mesmo. Porque se eu começar sem renovar minha mente, sem ter comunhão com Jesus, tentando em meus esforços crer e confiar em Deus, eu vou cair para o meu braço. A minha vida toda eu fiz isso na igreja. Eu orava sem a ajuda do Espírito Santo. Até para jejuar precisamos da ajuda do Espírito Santo. O problema do que deu luz a todas as religiões do mundo, e o Deus da religião são as obras, é a consciência de pecado. E arrependimento na Bíblia é mudança de consciência, de mentalidade. Porque uma vez que a oferta é perfeita pelo pecado, Deus não quer você consciente de pecado. E toda vez que você começar a ficar consciente de você, você vai ficar consciente de suas falhas e fraquezas. Você já caiu por seu esforço. A graça, a nova aliança te faz estar consciente de Jesus e da sua nova realidade, e não de você mesmo. Perceba numa conversa de uma pessoa, o que ela diz fala muito, porque pregamos sobre confissão de fé, mas muito mais do que nossa confissão de fé, as nossas conversas revelam nossa fé. Aquilo que escrevemos, aquilo que vivemos, nossos relacionamentos falam muito mais da nossa fé. Porque fé não é um meio de manipular o braço de Deus. Pelo contrário, quando eu olho para Hebreus capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, deixou o Egito e os tesouros do Egito pelo opróbrio de Cristo. Então ele não teve, ele rejeita. Pela fé ele não obtém, ele rejeita, ele renuncia pela fé. Espera aí. Porque ele enxergava algo muito mais sublime, algo muito maior. Porque quando você anda pela fé, você não baseia a sua vida baseada no natural e nem em perspectiva humana, naquilo que está acontecendo no plano físico. Você anda com a visão acima do que é natural, porque você enxerga como Deus enxerga. Fé é Deus compartilhando com seus filhos a sua maneira de enxergar. É ver como Deus vê. Como é que eu consigo isso? Quando eu estou em comunhão com Ele, me relacionando, eu já tenho a natureza dEle, já tenho o Espírito Santo, já tenho o Espírito dEle. Tudo que Ele quer agora é iluminar o meu coração. Então você não precisa de mais fé, você precisa que o Espírito de Deus ilumine o seu espírito, o seu coração. O seu coração precisa chegar revelação. Porque aquilo que não aconteceu não depende do que você vai fazer, depende do que você vai enxergar. Porque você pode estar igual ao cego de Jericó. A Bíblia diz em Marcos 10 que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele tinha um pai e tinha um nome, mas porque não enxergava, ele mendigava. Muitas pessoas na igreja têm um pai que é Deus e tem o nome de Jesus. Toda a autoridade do céu foi dada esse nome, mas porque não enxerga, não tem revelação, não tem entendimento, vive mendigando o amor de pessoas e coisas, quando era para viver como filho e como herdeiro, usufruindo de tudo que lhe pertence. Quando Deus cria Adão, Adão não precisava criar nada, só precisava contemplar e desfrutar. Pega no ombro de alguém e diga: você nasceu para viver no descanso. E no descanso você contempla, no descanso.
O maior nível de fé não é quando você está fazendo algo, é quando você descansa. Diga fé na nova aliança. Com convicção, fé na nova aliança. Diga é descanso. Tem alguém comigo aqui hoje? Diga Deus é bom. Romanos 1:17. Então muita gente acha que quando você tiver uma grande fé, você vai alcançar a reviravolta, não é assim? Eu não sei vocês, mas sempre que eu ouço esse tipo de sermão, isso traz condenação para mim. Porque eu começo a me checar e começo a perceber que eu não tenho essa fé toda. Aos olhos naturais, mas se eu olhar para Jesus, a simplicidade da fé está em olhar Jesus, em meditar em sua palavra, em ter comunhão com Ele. Aleluia. Porque muitas vezes, muitos pregadores, eu louvo a Deus pela vida dos pregadores da fé, mas muitos deles fizeram da fé uma obra e começaram a ensinar em fé, começaram a ensinar a beleza da fé baseada em performance humana, em esforço humano. E aí você começa a se checar, irmãos, e aí entra o ministério da desqualificação, porque toda mensagem que faz você depender de você não é o Evangelho. O Evangelho te faz depender de Jesus. Tem alguém comigo aqui hoje? Não vou nem ler Romanos agora. João 15, versículo 5, por favor. Que tipo de mensagem você tem ouvido? As mensagens que você ouve faz você depender de você e do seu esforço ou de Cristo? Você vai logo saber. Porque o problema é que a gente hoje tem uma geração que mistura lei com graça. São gente da nova aliança, mas vive sob a velha. Sempre que a lei entra em cena, a lei aponta para demanda, para esforço e para trabalho. Sempre que a graça entra em cena, ela aponta para o suprimento, para aquilo que já foi concluído. Perceba que na minha vida foi assim. Eu tentava o tempo todo ter essa fé, conquistar, e quando nada acontecia eu ficava frustrado, porque eu estava me esforçando, ao invés de ter relacionamento e deixar fluir de dentro. É de dentro, irmão. Pega isso aqui, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois o quê? O ramo. O ramo pode produzir fruto sem a videira? As pessoas religiosas focam no fruto, mas Jesus nos ensina a focar na raiz. A graça é a raiz, santidade é fruto. Graça é a raiz, fé é fruto. Quem está entendendo isso? Graça é a raiz. Então não adianta eu trabalhar no fruto se eu não entender como funciona a raiz. É a mesma coisa da confissão. Não adianta eu todo dia ficar falando e não alinhar meu coração com a verdade. Porque se o meu coração... Olha o que Paulo orou em Efésios 1:17, igreja. Paulo nunca orou para ninguém ter mais fé. Paulo nunca orou dizendo, vocês tiveram uma fé pequena, por isso que não alcançaram isso e aquilo. Não, Paulo disse, eu oro para que o Espírito de Deus ilumine o vosso coração. Paulo diz, andem no Espírito, porque se fé é fruto do Espírito, quanto mais eu ando no Espírito, mais a fé cresce. Irmãos, domínio próprio não é esforço da carne humana. Se você fica se esforçando para se controlar, você está na carne. Quando você vai para um relacionamento com Jesus, domínio próprio é fruto do Espírito. Uma árvore não fica, eu vou botar a manga, que dificuldade, eu tenho que botar o pé, eu tenho que botar a manga, simplesmente ela dá fruto, porque ela é uma mangueira. Qual esforço uma mangueira faz para produzir manga? Qual esforço faz um justo para viver pela fé? Não é pelo esforço. Diga assim, a vida cristã é receber. Quem pode levantar a mão direita para cima e dizer, fé não é fazer, é receber? Diga, os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça. Diga, os que receberam, não os que merecem, não os que conquistam, não os que trabalham, os que recebem. Está na hora de descansar. Você não recebe sem descanso. Toda área que você está inquieto, Deus não está trabalhando. O fluxo da graça não flui. Eu sou a videira, vocês são ramos. Os ramos, aquele que permanece em, e eu nele, esse vai dar. Pois sem mim você não pode fazer obra
Ele disse que tipo de obra era qualquer coisa. Sabe qual é o problema da gente? A gente só conta com Jesus para as coisas mais difíceis. Mas eu conto com Jesus até para dormir de noite. Aqui em João 15:5, Jesus está nos dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos não podem produzir fruto sem a videira. Diga assim: o meu papel é simplesmente receber os suprimentos dele, Jesus, para dar fruto. Eu pergunto a você, já viu um ramo botar fruto sozinho? Se você cair para o esforço, você se desliga da videira. O diabo sabe que não pode roubar a tua salvação. O diabo sabe que não pode parar os céus. Onde é que ele vai trabalhar? Trabalhar em você, para você se esforçar. O único esforço que a Bíblia nos ensina a fazer é para descansar. Que não é esforço humano, é uma ação do Espírito, amém? É ficar atento, esforçar ali, é ficar atento, ligado. É não vacilar, não sair do descanso. É não viver fora da posição que Deus te colocou. Tem alguém comigo aqui hoje? Então Deus cria o homem no jardim do Éden e providenciou tudo para ele. É isso que está acontecendo aqui em João. Nosso papel é receber. A vida cristã é receber, não é fazer. Agora, eu recebo para. Tudo que eu vou fazer depende do que eu recebo de Jesus. Você sabe por que as pessoas não servem bem na igreja? Porque não se permitem serem servidos por Jesus. A nossa capacidade de amar está no amor dele, não no nosso. 1 de João, capítulo de número 4, versículo 19, por favor. Aleluia. Vamos lá, igreja. Tem alguém recebendo alguma coisa aqui hoje? Aleluia. Nós amamos. Por quê? Então, se você não recebe do amor dele, você nunca vai conseguir. É muito difícil amar, no seu braço é. Mas se deixar isso sair da vida da videira em você, na verdade, quando você ama, é Deus se manifestando. Quando você é amado, você está recebendo de Deus. Mas quando você ama, você está manifestando Deus. Tem alguém comigo aqui hoje? Então, eu escutei muitas pregações dizendo assim: as 7 razões pela qual você não consegue a cura. As 5 passos porque sua fé não está funcionando. O foco é a falta e não aquilo que Jesus fez. Quem está entendendo? Aleluia. Diga assim: a chave para a fé está na consciência de justiça. Romanos 1, versículo 17. Diga assim: o que me qualifica, irmão, agora levanta a mão para cima com ousadia, para o diabo ouvir, para o Espírito Santo saltar das tuas entranhas. Diga assim nessa noite: o que me qualifica para receber todas as bênçãos de Deus e ser aceito por Deus, não são minhas obras, é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. É a obra consumada na cruz. É muito melhor depender de Jesus do que de você mesmo. Mas se você quer se gabar de si mesmo, quer receber tapinha nas costas das pessoas na igreja, mas para Deus é trapo de imundícia as tuas obras. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém recebendo alguma coisa? Vamos lá. Romanos 1, visto que a justiça de Deus se revela o que se revela no Evangelho? Os erros das pessoas ou a justiça de Deus? Então no Evangelho se informa ou se revela a justiça? Sabe que muita gente não entende o Evangelho porque quer entender de forma natural. E o Evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Diga: Evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Irmão, está na hora da gente começar a pedir: Espírito Santo, me ajuda, me faz entender. Quando Jesus disse em Mateus 6,33, você deve buscar em primeiro lugar o quê? E o quê? Buscar ali não é ir para a igreja, é compreender. Aí você pensa: eu tenho que ir para a igreja todos os dias. Não é sobre ir para a igreja todos os dias, é compreender o reino. Eu posso estar dentro da igreja e não entender que sou igreja. Eu posso estar na igreja e não funcionar como igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. Então, ele está ensinando a buscar entender essa justiça, como ela funciona. Porque a maneira de Deus te abençoar pela justiça, porque pela justiça Deus não pode dar o que você não merece.
A graça é Deus te favorecendo naquilo que você não merece, mas na justiça não. Só que a justiça que a gente recebe não é a nossa, é a de Jesus. Então, pela justiça de Deus, Deus dá o que Jesus merece. Então, quando eu creio em Deus, eu estou dizendo: Senhor, é um privilégio. Crer em Jesus na nova aliança é um privilégio. Não é um esforço, é um privilégio. Porque eu estou colocando meu coração no lugar certo, que é Cristo Jesus. Quem está comigo hoje? Filipenses 4:8, por favor. E o justo vive de fé em fé. Quanto mais você acredita que foi feito o justo, mais tua fé cresce. Porque o maior problema é o seguinte: quando você vai para as obras, o que é que acontece com você? Está faltando alguma coisa? Eu não orei o suficiente. Aí vem a desqualificação. Tem algo de errado comigo. Se Deus é perfeito, sua palavra é perfeita e não está acontecendo, então o problema está em mim. Então, quando eu me vejo como justiça de Deus, o que é que vai acontecer? Espera aí, a minha posição é justa. Foi Jesus que me colocou nessa condição de justiça. Então, aos olhos de Deus, eu também sou perfeito. E quanto mais eu acredito que Deus me fez justo, mais a minha confiança cresce. Porque ainda que eu erre, a minha fé não está naquilo que eu faço, está naquilo que Ele fez. Eu tenho um Pai que me ama, e porque Ele me ama, irmãos, quanto mais você acreditar no amor de Deus, mais as bênçãos são liberadas para você. Porque se você dependesse do seu esforço e de receber pelo que merece, você nunca teria nada. Porque nenhum de nós merece nada. Da mesma forma que Jesus não merecia morrer na cruz, mas Ele morreu para nos dar uma graça que nós não merecemos. Concluímos, caros irmãos, absolutamente. Começa do versículo 6, por favor. Aleluia. Pega o dedo de profeta aí, só para espiritualizar, e olha para o irmão que está do seu lado. Diga: meu irmão, o que qualifica você é o sangue de Jesus. Diga: pelo amor de Deus, a fé é o oposto da lei. Diga: quanto mais você se torna consciente de si mesmo, mais você olha para seus esforços próprios para receber algo do Senhor, e mais a fé é desgastada. Diga: você não consegue crer, você não consegue fluir em fé. Diga: não é olhando para si mesmo, diga: é olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa. Quem é que gera a fé? Quem é o autor? Diga: Jesus. E quem é o consumador dela? Jesus. Mas pastor, você não sabe, me fizeram isso ou aquilo. Tira teus olhos dos homens, só se concentra nele. Aleluia, amém. Porque se você estiver consciente de você, você vai olhar para aquilo que está errado. Pega o dedo de profeta. Agora eu vou esfregar isso na cara do diabo. Diga: meu irmão, ao invés de apontar o que está errado na sua vida, aponte o que Jesus fez de certo. Aponte o que está certo por causa de Jesus. O diabo vai dizer para você: ei Pompeu, sabe por que você não foi curado? Porque você não orou o suficiente. Porque você ainda não fez isso, isso e isso. Você não está perfeito nisso. Aí você vai dizer: ei, eu não estou focado em mim mesmo. Satanás, você perdeu. Porque eu aponto para você, a minha fé aponta para o que Jesus fez de certo. E sabe o que foi que Ele fez de certo? Naquela cruz Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele carregou sobre o madeiro com minhas dores e doenças. Jesus é digno que eu viva em cura e saúde divina. Diga assim para o seu vizinho: Jesus é digno que você ande em saúde divina. Jesus é digno de que você prospere. Por quê? Porque o sacrifício que Ele fez é suficiente para você viver essa nova vida. A lei faz você olhar para si mesmo, a graça faz você olhar para a sua verdadeira realidade. E o que acontece aqui é o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu vou procurar o que está errado. Então a irmã vai dizer: sabe por que o bebê dela morreu? Porque ela não orou o suficiente. Ela apontou para aquilo que estava errado, ao invés de focar naquilo que Jesus fez de certo. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez. E o que Ele fez é: Ele tomou sobre si cada chicotada, cada chibatada, até a coroa de espinho em sua cabeça. Foi para eu não ter estresse e agonia. Sabe, o seu suor se transformou em sangue. Foi para eu não viver estressado, debaixo de maldição, sabe, de trabalho árduo, cansativo, estressado, preocupado. Não, eu posso estar cheio de trabalho, mas por dentro eu vou viver a shalom, a perfeita paz de Deus. O que faz o homem ficar consciente de si mesmo no Éden é quando ele desobedece a Deus por incredulidade. O pecado original é incredulidade.
desde o princípio. Por isso que é uma justiça que do início ao fim é pela fé. Porque desde a criação o ser humano nasceu para viver pela palavra, ser resultado do que Deus diz, não de suas emoções, não daquilo que vê, não daquilo que sente. E quando Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista, ele está dizendo: ei, agora por causa da nova aliança, você tem um Espírito novo, você tem um Espírito Santo, você tem uma nova realidade de vida, e o Espírito Santo está abrindo teus olhos para enxergar como Deus enxerga, para você voltar ao plano original. Antes da queda, antes do homem cair, o homem vivia não do que sentia, ele não era produto de suas emoções. Então andar pela fé é voltar a ser aquilo que Deus criou o homem para ser, o plano original. O homem deixa de ser produto de suas emoções e sentidos e passa a ser resultado daquilo que Deus fala, daquilo que Deus fez. Quem está comigo hoje? Pega no ombro de alguém e diga: tudo à sua volta pode estar dando errado. Diga: você não anda pelo que vê. Sua realidade é maior do que a realidade natural. Mas diga para alguém que está do seu lado: mas são os que estão conosco. Ah, meu irmão, há muito favor sobre a tua vida. Então quando você fica consciente de você, você cai para o seu esforço, você se desqualifica, você se sente culpado, condenado. E é por isso que bloqueia a fé, porque muda a maneira de se enxergar. Adão, enquanto ele estava comendo da árvore da vida, que é Jesus, que é o alimento, que é Cristo. Quem é a árvore da vida? Quando o homem cai, a Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins protegendo a árvore da vida, porque se o homem come do fruto, ele viveria eternamente em pecado. Então ele é expulso do jardim, e ele não pôde mais ter acesso a comer a árvore da vida. Mas a árvore que Deus ordenou no Éden de comer não foi a do conhecimento do bem e do mal, que fala do que é certo e que é errado, que traz consciência de si mesmo, mas uma árvore que traz consciência daquilo que Deus fez. A vida que você está vivendo é determinada pelo alimento que você recebe e come, espiritual, emocional e físico. Se aquilo que você está ouvindo na igreja faz você depender de você mesmo, não é a nova aliança. E é por isso que você tenta cumprir um monte de regras e só se vê mais fraco e diz: esse negócio de igreja não é para mim, eu não consigo. A maioria das pessoas vão para a igreja e desistem. Tem um monte de gente ferida e diz: ah, quando eu penso na igreja, sabe, é tanta regra, tanta coisa, eu não consigo. Nunca foi sobre regras. Quanto mais revelação de Jesus, vai vir uma paixão. Hoje eu estava falando com um amigo meu no telefone, eu comecei a chorar. Eu disse: Jesus, quando estava pendurado no madeiro, até os poderes do universo foram abalados, porque Ele é a criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito seria feito. A criação que foi criada por Ele, quando viu Ele sofrendo, a Bíblia diz que o sol reteve sua luz. A Bíblia diz que as pedras se fendiam no meio, que até sepulcros foram abertos e mortos ressuscitaram. E Ele nem tinha ressuscitado ainda, Ele estava só aguentando o peso do pecado lá, meu irmão. Aquele que criou o universo, a criação chorou. Mas a morte não pode tragar a vitória. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15:56: tragada foi a derrota, a morte pela vitória. Levanta a sua mão, diga: hoje eu posso viver uma vida vitoriosa. Eu posso desfrutar de paz, de alegria, de bem-estar. Evangelho é paz, alegria. Religião é dor de cabeça. Religião é separação de pessoas. Religião exclui, mata, fere, machuca. Mas evangelho é paz, justiça, alegria. Se eu não tenho alegria, vivo pesado, tem algo errado. Mas Gleice, é muito trabalho na obra, é muito trabalho para lá e para cá. Não, o que está em mim é leve. Jesus foi o ser humano mais tranquilo dessa terra. Foi o homem mais tranquilo e calmo que a terra já viu. Por quê? Porque ele entendia o que era andar pela fé. Meu Deus do céu, irmão. Filipenses 4:6. Estou encerrando. Não andeis ansiosos por coisa, por motivo algum. Por quê? Diga: eu tenho um pai, Ele cuida de mim. Já percebeu que aquilo que você está preocupado, você nem vai ao Senhor? Até as pequenas coisas. Pai, eu estou sentindo isso. Até o que eu sinto. Não foi legal o que fizeram comigo naquele dia, mas o que eu estou sentindo, Pai, eu sei que não é bom, tem alguma crença, tem alguma coisa aí. Eu não quero sentir isso, porque eu não quero viver de uma maneira que, se as pessoas me tratam bem, eu estou bem. Se me tratam mal, eu fico mal. Eu quero estar bem por causa de você. Então o que é que está em mim que está produzindo isso?
Espírito Santo, me ajuda a vencer. Ah, Gleison, mas você não sabe, eu sou tão fraco. Graças a Deus que você é fraco. A sua fraqueza é a sua qualificação para a graça de Deus entrar. É nessas áreas que Deus vai fazer o reverso. Ou quer saber aonde Deus mais vai te usar? Veja a área que o diabo mais está atacando. Você não tem noção, é minhas finanças, então se prepare. Mas Gleison, por que nela eu não vejo? Porque é a área que você está inquieto. Você não descansou nessa área. As áreas que estão fluindo é aquelas que você está descansando. É aquela que você não está inquieto. E o trabalho do diabo é fazer você cair para o seu esforço. Eu orava na igreja, eu me esforçava, eu fazia uma série de coisas. Mas Deus disse para mim: a religião vai tentar fazer você sentar numa cadeira que você já está sentado. Olha para alguém que está do seu lado e diga: veja que ridículo isso. Você tentar sentar numa cadeira que já está sentado. Você já está posicionado em Cristo. Você já é mais do que vencedor. Você já é amado, você já é aceito. Você já está em um lugar de vitória. Que tal usar a vida de Jesus para desse lugar viver a vida? Porque o nosso início é a linha de chegada de Jesus. Nós iniciamos na linha de chegada de Jesus. Ele já venceu e é desse lugar que nós partimos. Ei, eu não estou tentando chegar em algum lugar de vitória. Eu já começo da vitória. Eu não estou tentando ser curado, eu já sou curado. Eu não estou tentando ser abençoado, eu já sou. Mas Gleison, no natural não se manifestou. Claro, porque o que está faltando não é minha pouca fé ou fazer mais. O que está faltando é entendimento. 2 de Pedro, pelo amor de Deus. Capítulo de número 1. Eu ia entrar nisso aqui, mas eu vou deixar para outro dia. 2 de Pedro 1, versículo 1. Versículo 2 que diga. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Rapaz, tá de parabéns, Esdras. Que velocidade essa mídia. Ah, é Juninho? É o pastor Juninho? É Estevão, né? Não é Esdras, não, é Estevão, né? Toda vez eu confundo. Para de apontar para aquilo que está errado. Deus disse para mim: nunca pregue uma mensagem que joga culpa e condenação nos outros. Mas Gleison, se as pessoas estão errando, se você não mostrar que está errado, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não preciso do Espírito Santo para saber o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe, até uma criança de 5 anos sabe. O Espírito Santo não vem para me deixar consciente do meu pecado, porque o que faz as pessoas pecarem é a consciência de pecado. O Evangelho tira a consciência de pecado e produz em você a consciência da justiça. Quanto mais eu creio que sou filho, que sou justo e sou amado, mais eu triunfo sobre o pecado e sobre as adversidades da vida. Esse encontro com Deus vai ser surreal, irmãos. Vai ser uma imersão no amor e na graça de Deus. 2 de Pedro 1. E aqui a gente fecha. Uau! Se a fé é o oposto da lei e a lei trabalha com esforço, a fé não vai trabalhar no esforço. Eu queria ter entendido isso antes. Porque Deus disse para mim que é uma explosão de milagres. Ensina o povo a viver não pelo esforço, mas a depender do Espírito Santo. Porque é ridículo você estar tendo sentar em uma cadeira que você já está sentado. Pensa nisso, irmãos. Como seria ridículo e frustrante e impossível. E foi isso que eu fiz a vida toda, sem conhecer Jesus. Servindo a Deus e indo para a igreja, sem conhecer Jesus. Tentando sentar em uma cadeira, Cléo, que eu já estava sentado. Eu tentava constantemente fazer a coisa certa para estar bem com Deus. Mas cada vez mais eu me sentia mal e frustrado, porque quanto mais eu tentava eu caía. Ao invés de depender da minha videira, que sou galho, eu só precisava estar ligado à videira. Comunhão. Estar com Ele. Sabe qual é o problema da igreja? É que ela quer fórmulas. Então ela quer um pregador que te dá 10 passos. Toma os 10 passos. Aí você crê nos passos, mas não crê em Jesus. Se relaciona com as regras que o cara te ensinou, mas não para, pelo menos de manhã, um momento devocional, ou de tarde, ou seja lá, 1 minuto, irmão, para parar e dizer: Jesus, me ajuda. Não precisa saber orar não, irmão. Eu garanto a você que ninguém te ensinou a falar lá no WhatsApp. Você fala. Passa horas e horas no Instagram, cutucando, falando. Jesus é uma pessoa. Só falar com Ele, eu falo com Ele assim. Tem dia que eu falo: Jesus, hoje eu não estou nem me aguentando. Eu não sei como você me aguenta.
E eu vou soltando Filipenses 4:6, lançando sobre ele. Lançando sobre ele. Porque eu já estou nesse lugar de vitória. Eu já estou sentado nessa cadeira. Então não tento ir para um lugar que eu já estou. Porque as pessoas dizem, olha, você tem que ser curado. Então eles tentam trabalhar pela cura. Mas a cura, eu já fui curado. Então não tenho que trabalhar, eu tenho que viver desse lugar. Tem alguém comigo aqui hoje? Olha para alguém que está do seu lado e diga, como podemos pagar por algo que é totalmente gratuito? O problema é que a gente está tentando conseguir o que era para receber. Conseguir significa obter por esforço, mas receber significa tomar o que está sendo oferecido. Conquistar, conseguir é fruto do meu trabalho. Receber é obra de alguém que está me dando o presente. Relacionar-se com Deus não era para ser algo complicado e difícil. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, enquanto eu não entender a graça, eu nunca vou viver essa paz que excede todo entendimento. Então essa paz e essa graça é multiplicada através da revelação de Jesus. É por isso que no caminho de Emaús, Jesus usou o próprio Velho Testamento para ensinar os 2 discípulos sobre ele. E ele começou a descrever, e de repente o coração começou a queimar. Sabe quando você procura a Bíblia para se nutrir, procura ler a Bíblia para se nutrir, procura Jesus nela. Não fica procurando métodos, fórmulas. Mas a Bíblia é recheada de princípios, de mandamentos, sim. Mas tudo é sobre Jesus. E quando eu procuro Ele, meu coração vai queimar de novo e revelação vem. E aí a fé cresce. Sem perceber, você vai perceber que você está confiando. Mas aquilo que você está inquieto e focado, você não flui, a coisa não acontece. Diga porque na nova aliança, fé é receber. De novo, fé é receber. De novo, fé é receber. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria chamar o Ministério de Música. É por isso que a gente tem que se alimentar da mensagem correta. Quando você sabe que foi feito justo pelo sangue de Jesus, não pelas suas obras, você vai começar a entender que o direito que você tem sobre a cura foi comprado por Jesus e não pelos seus esforços. O direito que você tem para prosperar como filho de Deus foi comprado pelo sangue de Jesus. Essa consciência de justiça me faz entender que todo o direito que eu tenho para experimentar avanços financeiros foi comprado por Jesus e não por mim mesmo. E a minha fé é fé em Jesus, amém? Parece ser simples. Deus disse para mim, milagres extraordinários vão acontecer desse lugar da revelação de Jesus. É algo simples, só se aproxima. Vai a Ele. Não espera melhorar para ter um relacionamento, porque é a graça que te alcança onde você está. Mas uma coisa eu sei, a graça nunca vai te deixar onde ela te alcançou. Aleluia. Feche seus olhos. Antes de tocar a música, eu queria orar com essa igreja hoje. Tem pessoas aqui que estão com desejo de ir para o encontro. E sabe, o Jesus que eu creio fez dinheiro aparecer na boca de peixe. A gente esquece da vida de ressurreição e do poder que está sobre nós, como filhos de Deus. Você não precisa se esforçar para crer. Se alimenta do amor de Deus esses dias. Vai para a comunhão. Deixa Deus descansar o teu coração. Uma pessoa me procurou esses dias. Ela disse, pastor, eu estou doente. Estou com tal tipo de enfermidade. Eu fui para um líder. E esse líder disse para mim, sabe por que você está pedindo oração? Porque você não tem fé. Porque se tivesse, não estava pedindo. Eu olhei para essa pessoa e disse, deixa eu te dizer algo. Fé é descanso. Deus não está aqui para te condenar, porque esse tipo de mensagem condena a pessoa, desqualifica ela. Criam teologias daquilo que não entendem, daquilo que não sabem, ao invés de apontar para Jesus. Eu não foco naquilo que está errado em mim, eu foco na coisa certa que Jesus fez. E a coisa certa foi, verdadeiramente, Ele tomou sobre si.
Mas quando você fica tão focado nessa área, você fica inquieto nela. E aí, o fluxo da graça não flui. Por quê? Porque teu coração está inquieto nessa área. E muitas vezes o problema não é falta de fé, é a imagem do coração. Eu perguntei para essa pessoa: você se vê curada? Porque você pode estar dizendo todo dia: eu sou curado, mas você não tem essa imagem no teu coração de cura. Você não se vê casando, você não se vê recebendo. Uma pessoa também disse para mim esses dias: eu estou com tal tipo de doença, sabe, eu estou muito mal. E eu disse: mas agora mas é muito difícil crer enquanto você tem um sintoma. Eu disse: sem um sintoma não há necessidade alguma de crer. Mas esse crer que eu estou te dizendo não é um esforço você fazer 1000 coisas para Deus te dar o que já te deu. É ridículo tentar sentar numa cadeira que você já está sentado. O que você tem que fazer é permitir que o Espírito Santo te convença que você já está sentado nela. Ele abrir teus olhos. Porque tem coisas que não é sobre o que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu preciso ver. Quando eu ver, quando eu entender, a fé vai brotar desse entendimento e as coisas vão acontecer. Graça e paz vem. Sabe, enquanto você não entende o que está passando, te alimenta de Jesus. Te alimenta do amor de Deus. Habita nisso, irmão. Eu sei que existem noticiários o dia todo e a gente, sabe, não deve fingir que nada está acontecendo. Mas focar nesses noticiários vai acabar com você, vai causar medo no teu coração, vai produzir pânico na tua mente. Daqui a pouco você faz: eu não sei porque eu estou sentindo isso. Não sei porque eu estou com tanto medo. Porque você está focando na notícia errada. Evangelho é boas novas. E a boa nova é: Jesus fez a coisa certa. E porque Ele fez a coisa certa, você pode confiar no amor dEle. A Bíblia diz que Ele jamais decepciona. Vamos cantar essa canção. Mas antes disso, feche os olhos. Ora comigo agora. Seja sincero com Deus agora e diga: Deus, me ajuda a depender de você. Me ajuda a confiar. Eu sinto uma unção de cura muito forte aqui. Uma explosão de cura, de milagres. E de favor, vem desse lugar da crença certa. O que está certo por causa de Jesus é que Jesus já levou minhas doenças. O que está certo por causa de Jesus é que no lugar de descanso há sempre alimento fresco. O que está certo é que Ele cuida das minhas necessidades. Ele alimenta, Ele veste os lírios do campo. Ele cuida de mim. Ele é um Deus que não está longe, Ele está muito perto. Ele está dentro de você, Ele está cuidando das coisas à sua volta. Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando dos teus negócios. Ele está cuidando de você essa noite. Ele te trouxe aqui para dizer: ei, receba o refrigério que vem de mim. Quando você vai para a comunhão, você troca a sua força. Você sabe que sua fraqueza vai para Ele e a força dEle vem para você. Deixa Ele renovar suas forças. O Isaías disse algo muito tremendo: os que confiam no Senhor, esperam no Senhor, renovarão suas forças como da águia. Um renovo hoje, meu irmão. Troca de força com o Senhor agora. Espírito Santo, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo, por cada pessoa que está nessa igreja. Muitos deles ficaram desapontados, desencorajados, porque eles tentaram e nada aconteceu. E eles começaram a checar a si mesmos e caíram para as obras e não para a fé. Porque o papel da nova aliança não é eu ficar consciente de mim, Pai, mas consciente de Jesus. Mas agora, como Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu oro por essa igreja. Que os olhos do entendimento sejam abertos agora em nome de Jesus. Que eles possam enxergar, porque eles já têm um pai e um nome, mas porque não enxergam, não conseguem receber. E muitos até mendigam, muitos vivem de uma nova aliança, mas sobre a velha. Pai, o que você trouxe foi uma explosão de relacionamento. É simples se relacionar, ensina eles, Espírito Santo. Sabe, traz eles para perto, para a comunhão. Eles já estão tão próximos, tão perto, mas abre a consciência de que eles já estão perto na verdade. Porque não tem como trazer mais para perto do que já estão. Mas agora, traz refrigério. Eu sinto refrigério agora, Espírito Santo. Pessoas que estão perturbadas, cansadas, deixa a paz que excede o entendimento guardar o teu coração agora. Todo medo vai embora, todo pânico vai embora, toda ansiedade. Pessoas que vão prestar vestibular, pessoas que têm
Sabe, pagamentos, empresas, estão liderando empresas, negócios. As dificuldades. Você que está tentando perder peso, mas não consegue. Você tenta e não consegue. Você tem se esforçado. E o Espírito Santo te ajuda, filha de Deus, agora. Tem pessoas que estão sendo curadas agora. Você está com diabetes, seja curado agora. Problemas renais, sejam curados agora. Problemas nas articulações, sejam curados agora. Dor de cabeça, enxaqueca, vai embora agora em nome de Jesus. Há um poder, uma explosão de milagres. Quando o Cordeiro é comido, milagres acontecem. Solta essa canção agora. Celebra Jesus comigo para encerrar. Bem alegre dessa noite. Vamos, igreja.